Fala Dev, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu ajudo você a estar entre os desenvolvedores mais bem pagos no mercado usando Java no back-end. E no vídeo de hoje eu vou retomar algo que eu não faço há algumas semanas, que é responder as perguntas que vocês mandam para mim lá no Instagram. Vira e mexe, eu abro uma caixinha no Instagram, a galera manda perguntas e eu respondo por aqui. Eu estava algumas semanas sem fazer isso, fazendo aqueles vídeos mais estilo aula, né? Vamos dizer assim. Mas hoje vou aqui retomar essas respostas de perguntas de vocês, beleza? Então, se você gosta de ter sua pergunta respondida aqui num vídeo no YouTube, vai lá no meu Instagram, me segue lá, @eldermoraes, que de vez em quando eu faço isso, beleza? E se esse é o tipo de coisa que você gosta, né, de ver aqui eu vou falar sobre microserviços, vou falar sobre bastante, vamos falar um pouco sobre Quarkus, vamos falar um pouco sobre design patterns. Se esses são assuntos que interessam para você, não se esquece, me segue aqui, ativa as notificações, o sininho, além de curtir e compartilhar esse vídeo para ele chegar até mais devs como você. E se você não me conhece, prazer, meu nome é Elder. Então vamos lá, gente, vamos às perguntas de hoje. Temos bastante pergunta legal, a galera caprichou. Então vamos conversar sobre isso. Primeira pergunta é o seguinte, vamos lá. Por qual motivo microservice tem que possuir seu próprio banco de dados? Se usar o mesmo banco, vira um monolito? Bom, vamos lá, gente. Por que a gente diz que você deve ter um banco de dados para cada microserviço? Primeiro que existe um design pattern que trabalha isso, que é um design pattern chamado Database per Service. Tá? E como o próprio nome sugere, e como a pergunta também sugere, é um design pattern que diz que, olha, para cada microserviço você precisa ter um banco de dados específico. Mas, gente, isso não é do nada, isso não é, de bobeira, isso não é frescura, isso existe um motivo por trás disso. E qual é esse motivo? Vamos pensar que esquece microserviço ou monólito, tá? Pensa na sua aplicação. Sua aplicação tem um ciclo de vida, certo? E imagina que você está fazendo uma alteração, tá? O cliente chegou e falou, olha, eu quero uma alteração XPTO lá aqui na sua aplicação. E dessa alteração, você vai ter um método novo na sua API, você vai ter um batch que está rodando lá internamente, né? Uma rotina agendada, você vai ter um monte de coisa que acontece, e desse monte de coisa que acontece, vão ter alterações no seu banco de dados, ok? E nessas alterações, você criou uma tabela nova, você criou um campo numa tabela que já existia, você criou uma view para gerar um relatório, você alterou uma trigger, né, que fazia alguma coisa, agora ela faz uma coisa e mais outra coisa. Você fez lá uma série de alterações e aí você testou tudo isso, certo? E aí você, tá tudo pronto, tá tudo testado, tá tudo validado, vou colocar isso em produção. E aí, ao colocar isso em produção, você comita o seu código, né, na branch master, já devia estar comitado, na verdade, né? Enfim, você rodou lá todos os testes e vai até o dia onde vai ter a virada de chave, aquela versão vai para produção. Aí depende muito do seu pipeline de entrega. E nessa virada de chave de colocar isso em produção, uma das coisas que acontece, claro, para que tudo funcione, é que você vai aplicar essas mudanças de banco de dados na produção, ok? Ao colocar essas mudanças do banco de dados na produção, você vai criar as tabelas em produção, você vai criar os campos em produção, você vai adicionar a flag, você vai alterar a trigger, você vai fazer tudo o que tinha que fazer. Beleza? Beleza. Naquele banco, certo? Agora imagina que você está lá fazendo, né, todos esses passos lá, fazendo todo o processo de alteração lá, e existe um outro time, num outro lugar lá, que do nada chega e altera o seu banco também. Aí aquela flag que você criou numa tabela que já existia, por acaso ele tinha criado uma flag com o mesmo nome. Aí na hora que você foi criar a sua, deu o pau que já existia. Só que aí a sua flag era numérica, a dele era, sei lá, verdadeiro ou falso, era um V e um F, né? A view que você tinha criado, eles alteraram a tabela que você tinha, que estava gerando naquela view. E aí na hora de gerar a view em produção, deu um pau, né? Aí você não conseguiu gerar a view.
E aí, pô, ninguém sabe por que tá dando esse pau. E aí vira um war room, porque você tá fazendo o deploy em produção. Pô, mas eu tinha testado tudo, tava tudo certinho. Aí, por que deu pau aqui? Aí vai, descobre. Pô, por que você tava mexendo? Você não me falou nada. Não, mas eu não sabia que vocês iam mexer. Sabe? Já passou por isso? Então, é isso que aconteceria se você tivesse um banco de dados compartilhado por vários microserviços. Por quê? Quando a gente fala de microserviços, você tem um contexto fechado, não só do ponto de vista de código, não só do ponto de vista de negócio, mas também do ponto de vista de ciclo de vida de desenvolvimento. Então, se você tem um banco de dados compartilhado entre mais de um microserviços e você está num modelo de microserviço onde as equipes são realmente distribuídas, tal, cara, você começa a ter que ficar negociando com a outra equipe que está compartilhando esse banco de dados para poder fazer alterações nele. E aí você está derrubando um dos pilares do uso de microserviços, que é exatamente a independência dele, tanto do ponto de vista de tecnologia, de negócio, quanto de ciclo de vida. Tá? Então, esse é um dos principais motivos pelos quais a gente entende que você não deveria estar compartilhando um banco entre vários microserviços. Tá? Pô, tem casos onde você vê uma exceção. Putz, cara, deve ter, né? Tudo tem exceção na vida, né? Mas eu até hoje não me deparei. Uma vez eu conversei não por horas, porque eu não aguento ficar debatendo esses negócios por horas. Mas eu tava conversando com uma pessoa, ela batia o pé que o caso dela tinha que ser um banco compartilhado. Aí eu falando que não fazia sentido. E aí acabou que é um negócio assim, mas eu vou fazer assim. Eu falei, tá bom, então faz assim. Né? Cada um faz o que quer com o próprio sistema, tá bom? Mas, em linhas gerais, é isso. É por isso que você não deveria compartilhar banco de dados entre mais de um microserviço. Principal motivo, ciclo de vida de desenvolvimento, tá bom? Vai gerar uma bagunça. Vamos lá. Como definir o momento de trocar um monólito por microserviço? Pessoal, acho que eu já falei bastante aqui sobre isso. Não sei se eu já criei um vídeo só sobre isso, um vídeo mais profundo, né? Mas, gente, vamos lá, né? De novo. E normalmente minha abordagem é essa. Usar microserviços ou usar monólito ou usar serverless, sei lá, é uma decisão que ela não é nem uma decisão, né? É uma necessidade que ela surge, surge é demais, hein? É uma necessidade que ela surge a partir da consequência da forma com que você se comunica internamente na empresa, tá bom? Vou resgatar de novo a lei de Cowen. Então, o que é a lei de Cowen? Organizações que desenham sistemas estão fadadas a construir modelos de arquiteturas de sistemas que são uma réplica da sua estrutura de comunicação. Nossa, Helder, que bagunça, o que você falou? Basicamente é o seguinte, se você tem uma empresa que está todo mundo num blocão, trabalhando todo mundo junto, o sistema que vocês vão produzir, inevitavelmente, é o blocão, tudo, né, sendo feito junto. Se você está numa empresa que está dividida em bloquinhos multidisciplinares, né? Cada um desses bloquinhos dentro lá tem o back-end, o front-end, o DevOps, o banco de dados. Fatalmente a saída vai ser pequenos bloquinhos de sistemas que se comunicam entre si, que a gente chama isso de microserviço, tá bom? Então, como definir o momento? Você não define o momento. Quem vai definir o momento para você é a estrutura de comunicação da sua empresa, tá bom? Em linhas bem gerais é isso. Helder, mas a gente está tudo aqui num blocão e a gente resolveu separar a nossa base de código, porque a gente acha que é legal, a gente acha que isso vai, sei lá, em algum momento vai ajudar a escalar melhor, não sei, né? Se a gente quiser lá na frente pensar em alguma coisa diferente para cada sistema. Tá bom, gente, é a tal do over-engineering, né? Você está aí tentando criar uma complicação que não existe, pensando que pode ser que lá na frente, quem sabe um dia no futuro, venha surgir uma situação que talvez esse negócio que eu fiz agora pode ser que ele seja um bom negócio para aquilo que vai surgir, entendeu?
Fica arranjando desculpa para justificar um negócio que não se justifica. E tá cheio de gente fazendo isso, e tudo bem, né? Cada um faz o que quer com o próprio tempo, com o próprio dinheiro, com o próprio sistema, né? E tudo bem, né? Mas, na prática, não se sustenta. Inclusive, fiz recentemente o vídeo aqui sobre essa decisão recente da Amazon, né? De pegar um dos sistemas deles e sair do microserviços e ir para um monólito. E eles colocam lá no texto que quando eles pensaram naquilo como microserviço, eles pensaram que aquilo seria legal para escalar, né, partes do sistema individualmente, e aquilo na prática saiu com um negócio absurdamente caro. Tá? Então, a consequência para eles foi gastar muito dinheiro. Só que a Amazon tem muito dinheiro para queimar, né? A maioria de nós não tem. Tá? Então, basicamente é isso. Então, você não define o momento certo. Quem define é a sua estrutura organizacional. Vamos ver aqui. Cadê? Eu tinha visto aqui. Gente, tem pergunta que não vale a pena, tá? Então, quando não vale a pena, eu não respondo. Ok? Nada pessoal. Tem um momento onde eu deveria começar a estudar microserviços? Ou eu posso, desde o início, já ir vendo, né? Já ir estudando? Gente, na verdade, microserviços é uma abordagem de arquitetura. Tá? Então é o seguinte, se você está estudando a abordagem de arquitetura, estuda microserviços. Aliás, deixa eu pegar aqui. Eu já peguei esse livro outras vezes, vou pegar de novo, porque eu adoro esse livro. Segura aí. E aí tem gente que deve pensar, você está ganhando dinheiro com esse livro. Quem dera, né? É um livro super caro. Mas não estou ganhando nada, não. Só gosto dele mesmo. Tá aqui, ó. Fundamentals of Software Architecture. Então, se vocês pegarem lá, deixa eu pegar aqui onde ele fala de microserviços. Vou aqui pegar no índice. Onde está? Aqui, ó. Para você ter uma ideia, é uma parte do livro. É a parte 2 do livro, ele fala de Architectures Styles, ok? Então, os estilos de arquitetura. Aí ele dá alguns fundamentos, tal, isso aí. E aí ele começa, ó, o estilo em camadas, o estilo em pipeline, o estilo microkernel, o estilo baseado em serviços, o estilo baseado em eventos, né, event-driven, estilo baseado em espaços, estilo baseado em serviços orientado à orquestração. Aí, Microservice Architecture, arquitetura de microserviços, é um dos estilos. E aí, no último, ele fala escolhendo o estilo apropriado. Gente, é uma parte do livro que tem 18 subcapítulos, né? Onde um é a introdução, e outra como é que você escolhe, ou seja, 16 estilos arquiteturais. Tá bom? Então, gente, microserviços é um estilo de arquitetura. E aí você estuda como você estuda os outros. Então não existe um momento certo, né? Você pode estudar sob demanda, por exemplo, né? Que é uma abordagem que tem gente que torce o nariz, mas eu gosto muito. Estou num projeto que eu vou precisar utilizar, deixa eu pegar aqui um estilo, vou precisar utilizar o microkernel. Pô, vou estudar microkernel. Pô, Eder, mas aí você só vai estudar quando precisa? Olha, gente, a gente faz muita coisa com isso na vida, né? Por exemplo, quando você é pai ou é mãe, dificilmente você estuda. Às vezes, quando engravida, vai ler um livro, né? Alguns livros, vê uns vídeos, vai em aulas. Tem gente que ainda faz, tem gente que nem isso faz, deixa realmente esperar acontecer para começar a aprender. Então, não tem grandes problemas, né? Você realmente deixar para estudar quando precisa. Mas, independente de tudo isso, falando sobre a pergunta do colega, né? E aí meu celular travou aqui. Falando a pergunta do colega. Tem um momento certo de estudar? Não tem um momento certo. Você pode estudar junto com outras arquiteturas, você pode estudar quando precisa. E talvez o que esteja por trás da pergunta dele, porque ele fala, ó, posso já ir vendo desde o início, talvez ele seja um iniciante. Sim, você pode estudar arquitetura sendo iniciante, não tem problema nenhum, tá bom? Pode estudar arquitetura de microserviços como qualquer outra. Beleza? Maravilha. Vamos lá. Existe alguma desvantagem importante do microservice em relação ao monólito?
Galera, existe. E eu não sei nem se é só uma, eu acho que são várias. Tá bom? Vamos começar do ponto de vista... Eu vou tomar uma água. Gente, vamos lá. De cara, tá? Microserviços. Imagina o seguinte, ó. Imagina que você está aí com o seu monólito. Tudo bem? E aí, quando você vai fazer deploy, eventualmente você tem problemas. Né? Tem gente que nem é eventualmente, sempre tem problemas. Mas vamos pegar na média. Eventualmente você tem um problema. Pô, quebrou lá o... Né? Quebrou o build na hora de fazer produção. Como eu falei aqui, né? Às vezes alguém mexeu lá no banco sem falar, aí deu um pau. Né? Aí, sei lá, alguma versão de alguma coisa em produção estava diferente dos outros ambientes. Você tem problemas, certo? Agora pensa que você fazer o deploy de um microserviço e fazer um deploy de um monólito, em essência, não tem diferença nenhuma. É um deploy de uma aplicação, certo? Só que o seu monólito talvez seja um. E aí o seu microservice é o quê? 10, 50, 100, 1000. Então você pega todos esses problemas que você tem para fazer o deploy de um monólito e você multiplica pela quantidade de artefatos que você tem no seu microservice. Então, de cara, simplesmente por você adotar uma abordagem mais distribuída, você está multiplicando os seus problemas. De cara acontece isso. Ou seja, uma das desvantagens é que você multiplica os seus problemas, você aumenta muito a complexidade. Tá? Isso é fato. Por isso que lá atrás, quando as pessoas começaram, né, esse movimento de migrar, normalmente nos eventos, quando a gente falar sobre esse assunto, uma das perguntas é: o que eu faço então para quebrar, né, o meu monólito e microserviço? Então, a resposta padrão que eu dava, eu falo assim: você tem um pipeline automatizado para o seu monólito? Se não tem, vai construir. Porque ter um pipeline automatizado, ele pelo menos vai minimizar algumas intervenções manuais que você tem que fazer. Né? Então, se você já está um passo à frente na sua maturidade em relação a isso. Então, vai ajudar. Não vai resolver os problemas, mas vai te ajudar bastante a você, pelo menos, não ter que ficar fazendo tanta intervenção manual nos processos de build, de teste, de deploy, etc. Então, isso ajuda bastante. Tá? Então, isso é uma coisa que é uma desvantagem. Outra desvantagem que você tem é que você, no monólito, você normalmente não tem uma rede de comunicação entre os seus módulos, né, dos módulos do seu serviço, porque está tudo junto, né, é chamada de método. Quando você explode isso, você quebra isso, você passa a ter uma rede. Rede mesmo, rede. Né? Protocolo lá, HTTP, comunica, se for HTTP, né? Comunica lá um com o outro, então você tem rede de comunicação. Quando você tem rede de comunicação, você passa a ter tráfego de dados. Então, lembra que eu falei lá da Amazon, né, que desistiu lá de usar microserviço lá no sistema deles? Qual que era o maior gasto de grana realmente que eles tinham? Era tráfego de dados. Eles tinham um tráfego absurdo, né, que eles faziam lá. Se você não sabe do que eu estou falando, assiste o vídeo, tá? Procura Elder Moraes, Amazon Microservices. Vocês vão lá achar o vídeo. Então, o grande cara que estava realmente gastando muito dinheiro ali era o tráfego de dados dele. Então, assim, você parou para pensar que você vai ter que trafegar dados entre os seus serviços, né, se você realmente resolver explodir o seu monólito em microserviços? Isso é uma coisa que acontece. Outra coisa que acontece por ter rede é que a rede ela não é sempre disponível. A rede ela não é sempre estável. Então pode ser sim que você tente chamar o outro serviço coleguinha e deu um pau lá, não chegou. A requisição não chega. E aí você faz, aí começa, né? Do retry, circuit breaker, e failover, e tal. São tudo estratégias que a gente cria, que realmente são importantes nesse caso, mas que a gente criou para lidar com um problema que não existiria se tivesse tudo na mesma rede. Se fosse só chamado de método. Não existe indisponibilidade de métodos. Né? Se o sistema está no ar, o método está no ar. Então, isso é uma coisa que cria também de complexidade. Outra coisa que cria, que seria uma desvantagem, né, vamos dizer assim, é que os seus contratos, né, das suas APIs, eles tendem a ser muito menos estáveis. Né? Porque você tem muito mais fachada, né?
da sua aplicação. Você tem muito mais fronteira de comunicação externa. Que quando você tem chamado de método, você meio que resolve ali. É um problema também, né? Mas é muito menor. Quando você muitas vezes nem sabe quem está chamando, né? Se é uma API pública, por exemplo, cara, sei lá quem está chamando esse negócio. Então você tem que tomar muito mais cuidado para trocar. Então você tem que fazer um design que ele potencialmente seja o mais estável possível, para que ainda que você tenha alterações, você tente minimizar os impactos, ou quem sabe no mundo ideal não causar impactos quando você tem alteração, que é bem mais difícil. Então isso é uma desvantagem também. Tá? Então, por isso que a gente sempre fala, gente, que não é mudar, né, do monolito para o microserviço, não é bonitinho, não é bacaninha, não é para estar na moda, é por precisar fazer, né? Porque realmente não é um negócio que sai assim, né? E você vai sim criar complexidades que você vai precisar lidar com elas. Outra coisa que acontece também, você fatalmente, né, numa arquitetura de microserviço, se você não começar com tecnologias diferentes, você em algum momento vai acabar lidando com isso, né? Ó, eu tenho um serviço aqui feito em Java, que se conecta com o outro que é em PHP, que é com o outro que é em Go, que é com o outro que é não sei o quê. E tudo bem, você tem os protocolos, né, comuns, né, que todos eles falam, e você consegue se comunicar com isso. Mas é algo para você lidar. Então, assim, você vai ter que ter equipes, né, de tecnologias diferentes. Se você tiver bancos de dados de tecnologias diferentes, vai ter gente ali para lidar com isso. Se tem SQL e NoSQL, tem gente para lidar com isso. Então, assim, mas se eu tenho é porque eu já criei a equipe, né? Não sei, é o ovo e a galinha, né? Tem gente que, infelizmente, cria complexidade e depois cria uma forma de lidar com ela, tá bom? Então, eu não sei exatamente se a palavra é desvantagem do microserviço, mas são pontos de atenção que sim existem e que sim muita gente deixa de lado, né? Não pensa nisso, pensa só na modinha e como é que vai usar ela e no fim acaba se estrepando. Beleza? Então vamos lá. Cadê aqui que eu tinha visto? O que acha da decisão do pessoal da Amazon de voltar ao monólito na sua solução de monitoração? Gente, como eu comentei já algumas vezes aqui nesse vídeo mesmo, né, que eu fiz um vídeo recentemente, um vídeo mais longo, um vídeo de uns 40 minutos talvez, falando sobre isso. Tá? Não vou fazer todo o vídeo aqui, por quê? Porque eu já gravei um outro vídeo, né? Mas só vou mencionar aqui para que você procure o vídeo depois e assista ele se esse é um assunto que te interessa, tá? Então, resumindo muito isso, a Amazon tinha um sistema de monitoração do Prime Video e esse sistema era feito em microserviços e eles viram que estava gastando uma baba de dinheiro lá e não estavam nem conseguindo chegar ao nível de serviço que eles gostariam com aquele cara. E aí eles pararam para pensar e falaram, oi, não é que a gente podia fazer esse negócio no monólito e ia ficar melhor? E ficou melhor mesmo, reduziu 90% o custo. E aí lá no vídeo eu falo por que reduziu, por que não reduziu, o que eles fizeram de certo, o que fizeram de errado, dou lá as minhas análises. Então, se você está interessado nesse assunto, de novo, Helder Moraes, Amazon Microserviço, vai vir o vídeo lá e vocês assistem lá, tá bom? Então, faço uma análise muito mais profunda sobre isso lá. Beleza? Próxima pergunta. Quarkus oferece suporte ao OAuth 2. Obrigado desde já, né? Então, o framework de autenticação, né? O OAuth. Sim, gente, ele possui. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do guia que tem no próprio site do Quarkus, né? Que é o Using OAuth 2 RBAC, né? Que é o Role Based Access Control. Tá bom? Então tem lá toda o guia para você fazer isso, basicamente integrado ao próprio JAX REST ou Jakarta REST, né, que é o nome novo. Tem também, cita aqui a opção de você usar com o Smallry JWT. Enfim, tem lá todo o guia assim, nada complexo, tá bom? Tem lá as configurações, tem tudo bonitinho. Aliás, o Quarkus ele é um dos projetos dos que eu conheço, pelo menos de open source, que na minha opinião são mais bem documentados, tá? Então os guias deles são bem legais mesmo. Então tem lá sim, e sim, existe a integração do Quarkus com o OAuth 2. Próxima pergunta,
A escalabilidade de microserviços. O que você diz para quem precisa aprender mais sobre o assunto? Olha, gente, escalabilidade ele é um tópico super. As pessoas tratam como se fosse algo definido, mas ele é super indefinido. E a própria pergunta mostra isso, né? O que você diz para quem precisa aprender? Bom, primeira coisa que eu digo para quem precisa aprender, você precisa descobrir o que é escalabilidade em cada caso. Por exemplo, seu cliente chega para você e fala assim, meu sistema ele precisa ter escalabilidade. Ótimo, cliente. Muito obrigado pelo seu contato, a sua ligação é muito importante para nós. O que é escalabilidade para você? Né? Aí chega lá, você vai lá num evento e fala, vamos aqui falar sobre escalabilidade de, sei lá, funções lambda. Legal. Escalabilidade, esse negócio escala, tal, bonito, escala. Tá, o que é escalar? Porque você tem, gente, escalabilidade no fringir dos ovos é um conceito super de negócio. Eu diria até em muitos casos, assim, ele é um requisito. Deixa eu tentar tomar cuidado para não falar besteira. Assim, ele é um requisito não funcional que eles têm implicações funcionais. Tá? Então, assim, a pessoa chega para você e fala o seguinte: olha, nós somos aqui um e-commerce que a gente tem alguns picos de venda ao longo do ano. Então, a gente tem pico na época de, sei lá, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia das Crianças e Natal. Né? Então, a gente tem alguns picos no ano. Então, para esses picos, essa aplicação ela precisa escalar. Isso é um requisito não funcional, precisa escalar a aplicação. Quais as implicações disso? Aí sim vão ter implicações funcionais. Tá bom. Quão grandes são esses picos? Os picos são sempre iguais em cada uma dessas épocas? E aí você começa a quebrar isso em problemas solucionáveis de uma maneira técnica. Né? Então, o que eu te diria, né, que você precisa saber, né, o que você diz para quem precisa aprender mais sobre o assunto, é entender as implicações dos diversos tipos de escalabilidade. Né? A escalabilidade, de novo, é um excesso de requests, beleza. Não, a escalabilidade é que dependendo a época, eu tenho, sei lá, eu não tenho mais requisições, mas as requisições vêm com um formato diferente que está me ocupando mais memória. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter, se eu tiver uma aplicação com Kubernetes, com pods, eu vou aumentar o tamanho da memória dos meus pods para que eles consigam lidar mais com essa mudança do perfil de tráfego, ou eu vou ter vários pods do mesmo tamanho, por exemplo. Né? Inclusive existe um movimento, não um movimento, existem estudos sérios sobre o assunto que a gente criou muito a tendência de fazer escalabilidade horizontal, né, que é eu ter várias réplicas da mesma aplicação, quando na verdade eu deveria estar olhando para a escalabilidade vertical, que é eu ter pods mais parrudos, né? Pods com mais recurso computacional, inclusive casos reais mesmo de que você gasta menos, inclusive, dependendo da situação. Você acaba até gastando menos em ter um pod mais fortão do que ter vários pods fraquinhos. Né? E aí tem toda uma explicação computacional que não é o fórum hoje para explicar sobre isso. Tá? Então, saber as implicações da escalabilidade. Tá? Se você quer um caminho para você estudar mais escalabilidade, é o seguinte: o que implica eu escalar uma aplicação? Quais são os tipos de escalabilidade? Horizontal e vertical, tá bom. O que a minha aplicação tem que ter para ela escalar verticalmente? O que ela tem que ter para ela escalar horizontalmente? O que ela tem que ter? Em cada um dos casos, o que eu vou escalar? Vou escalar. Sério, Joey? Em cada um dos casos, o que ela tem que ter para eu escalar? Eu tenho que mexer em memória, eu tenho que mexer em conexões de rede, eu tenho que mexer em disco, eu tenho que mexer em processador, eu tenho que ter uma CPU, duas CPUs, meia CPU, eu tenho que ter um mínimo e um máximo. E aí você começa a ver as implicações dos diversos cenários onde a escalabilidade pode ser abordada. Tá bom? Mas é um assunto importante, claro, né? A gente lida com escalabilidade no nosso dia a dia, mas ele não é tão concreto quanto se parece. Tá? Ele é um assunto, não sei se eu posso chamar de abstrato exatamente.
Mas é que ele envolve tanta coisa, tanta variável, que realmente a resposta para isso ela não é muito simples. Beleza? E última pergunta de hoje. Helder, não consigo, no meu trabalho atual, não consigo oportunidades para aplicar aquilo que eu estudo. O que eu faço? Eu dei uma resumida aqui que estava um pouquinho grande. Gente, olha só. Beleza, você está estudando, está aprendendo coisa nova, tecnologias, um monte de coisa, etc. E aí a empresa não usa o que você está aprendendo. E você... Bom, não vou supor nada, vou falar aqui realmente o que eu faria. Olha, o caso mais rápido, o jeito mais rápido de você resolver isso é você tentar cavar oportunidades para usar essas coisas onde você já está, porque você já está lá, né? Por exemplo, é mais fácil você, sei lá, tentar melhorar a casa onde você já mora do que mudar de casa, né? Talvez não seja um exemplo mais... Por quê? Porque você já está lá, né? Às vezes, o que falta? É dar uma pintura, sei lá, botar umas tomadas a mais? Você vai gastar quanto nisso, né? Bem menos do que comprar uma casa nova, por exemplo, né? Se o problema for esse exatamente. Então, às vezes é mais fácil, mais acessível você arrumar o local onde você já está do que trocar de lugar. Mas é verdade, às vezes, também, que o lugar que você está não tem jeito, não tem, por mais que você mexe, putz, não vai ficar do jeito que você queria, não vai dar o resultado que você gostaria, a casa não vai ficar daquele jeitinho que você sempre sonhou, então às vezes é o caso realmente de procurar uma outra casa. Mas vamos esquecer a casa e voltar para o trabalho. Então, assim, às vezes o jeito mais fácil é você tentar cavar uma oportunidade. Como é que você cava oportunidades onde você já está? Não é chegando para as pessoas e falar o seguinte: olha, esse livro aqui que eu li de arquitetura tem coisas fantásticas aqui. Vamos usar porque as coisas que esses caras falam são fantásticas, são legais, elas vão ajudar a gente pra caramba. Não é assim que você convence, né, alguém. Você convence alguém a tomar um passo, a fazer alguma coisa, mostrando para aquela pessoa por que aquilo é bom para ela, não para você. Né? Então, é chegar lá no chefe, por exemplo, né? Digamos que seja ele que toma essa decisão, e você quer convencer a ele que tem que migrar para o Java 17 porque você quer usar records, e vocês estão no Java 10, né? Não é chegando e falar, eu quero migrar porque eu quero usar records, não. É você chegar e falar assim, cara, se a gente mudar, a nossa aplicação, sabe o que vai acontecer? A performance da JVM, ela vai crescer em X%, ela vai ficar mais rápida. Isso vai fazer com que as transações dos nossos clientes no sistema, cada transação ela seja também X% mais rápida. Então a gente vai rodar a mesma base de clientes que a gente tem hoje, com uma velocidade tantos por cento menor, o que vai gerar para a gente um custo X% menor daquilo que a gente paga todos os meses na nossa nuvem. O cara vai aprovar. Tá bom? Enfim, é mais complicado do que isso. Mas entendeu a diferença? De eu chegar e falar que algo é bom para mim, eu chegar e falar que algo é bom para a empresa, algo é bom para o negócio da empresa, algo é bom para os nossos clientes, algo é bom... Porque isso, inevitavelmente, vai fazer com que seja bom para todo mundo. E aí, quem sabe, você consegue usar o seu records aí no seu projeto. Agora, é verdade também que tem lugares que não é tão simples assim você chegar e mostrar, e ainda que você mostre, às vezes as pessoas não se convencem, tem medo, tem receio, etc. Sim, é verdade que isso acontece. Nesse caso, tem duas coisas que você pode fazer. Uma é você criar no seu tempo livre, se é que isso existe na vida de alguém, você começar a criar iniciativas suas em relação a isso, então contribuir num projeto open source que trabalha com aquilo que você quer trabalhar, criar um projeto pessoal que resolva um problema usando aquilo que você está estudando, sei lá, pegar aquilo que você está estudando e começar a criar conteúdo sobre isso, isso é uma forma. E a outra forma é você fazer a fila andar. Né? Procurar um lugar que esteja utilizando aquilo que você quer usar e aplicar para uma vaga e se preparar e, quem sabe, conseguir mudar de lugar. Tá bom? Não vejo muita opção além dessas. Beleza, gente? Então é isso. Fica aí, né, essas perguntas aqui respondidas para você. Se você gostaria de ter a sua pergunta respondida no próximo vídeo, então não se esquece de ficar de olho lá nas minhas caixinhas do Instagram, que eu sempre abro perguntas por lá também. E deixa aqui nos comentários se alguma das perguntas que eu respondi aqui são de problemas que você eventualmente passou e se fizeram sentido para você.
Beleza? Um grande abraço, até a próxima e tchau!